Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciamos então hoje o quarto momento do nosso simpósio sobre o centenário de Nova Prata. Em 11 de agosto, próximo ano, Nova Prata completará 100 anos de emancipação política e administrativa. Comemorando essa data, a administração municipal de Nova Prata, através da Secretaria de Educação, promove esse simpósio, que é um espaço para debatermos aspectos relacionados à história e à cultura que constituem o nosso município. Saúdo as autoridades aqui presentes, em especial a Loreni Schaefer-Tonin, secretária de Educação, expositora dessa noite, a professora doutora Eliana Gasparini Cherry, equipes diretivas das escolas municipais, estaduais e particulares de Nova Prata, professores, pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral que prestigia esse evento. Convido a secretária Loreni Schaefer-Tonin para fazer uso da palavra e dar as boas-vindas. Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, é um prazer para a gente estar aqui hoje, mais uma vez, aprendendo mais um pouquinho ou relembrando sobre Nova Prata. Estamos proporcionando, então, mais uma noite, a quarta noite, pelo que a gente percebe, muito bem aceita por todos, e os vídeos ficam gravados para, posteriormente, podermos também assistir. Então, agradeço a vocês. Agradeço a participação, a colaboração da equipe da Secretaria da Educação, que está sempre pronta para ajudar, Cassiano. E, mais uma vez, Eliana, então, a gente agradece por você ter aceito o convite e vir conosco para nos orientar, nos aprimorar, acolhendo a história do município. Então, assim, fico muito feliz, muito satisfeita por ter você aqui. Então, uma boa palestra a todos e, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Claro que a secretária não iria dizer que ela não ficava feliz com a minha presença. Essa é uma questão de educação, Então, espero poder contribuir um pouquinho mais, com reflexões acerca da formação histórica, cultural, política, econômica, de Nova Prata, Então, no nosso primeiro encontro, eu tratei com vocês o processo pré-emancipação, e principalmente a relação da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul com as questões políticas do município e o processo de emancipação. Bem alinhado, então, com o viés positivista do Borges de Medeiros, E hoje, então, eu tenho a tarefa de conversar com vocês e eu espero que vocês interrompam, façam colocações, questionamentos. Soube que vocês vêm já de uma jornada, além de sala de aula, de formação, embora segunda-feira de noite a gente teoricamente deveria estar mais descansado, Sabemos que nós, professores, não temos esse privilégio, Porque a gente passa o final de semana colocando em ordem a semana que passou e a semana que está por vir. Então, desejo seriamente, que não seja muito cansativo. Por isso, eu solicito a participação de vocês, E vamos lá. Bom, fiquei pensando esses dias, de que forma trabalhar essa temática, que é uma temática bastante delicada. E retomando a proposta que me foi feita, eu já tomei a iniciativa de fazer uma mudança no título,
porque inicialmente seria etnias de Nova Prata. E aí acho que bem chata, que é a função do historiador e de todo professor. Fiquei pensando, etnias de Nova Prata, parece que é algo muito peculiar de Nova Prata. Mas nós sabemos que não é próprio daqui, exclusivo daqui, ok? Porque está dentro de um contexto histórico, principalmente na nossa região aqui, muito similar. O que aconteceu em Nova Prata é muito similar ao que aconteceu em Carlos Barbosa, em Bento e assim por diante, né? Mas aí a provocação também veio em torno de possibilitar questionamentos acerca do em Nova Prata. E esse em Nova Prata, depois, se as gurias da secretaria não gostarem, paciência, tá? Já foi feito, né? Eu parto de uma necessidade de trabalhar a partir do hoje. Porque, de forma bem provocativa, assim, a ideia que me ocorreu, que eu espero que seja satisfatória em algum sentido, é não apenas olhar do presente para o passado, como o Jorn Hissing, que eu já falei para vocês no outro encontro, nos sugere, né, de forma teórica, metodológica, mas também olhar para a Nova Prata hoje. Porque se nós estamos fazendo alusão a 100 anos atrás, a gente tem esse contexto atual, que é resultado desse princípio de 100 anos ou mais atrás. Tudo bem? Então, eu fiquei pensando nessas semanas, principalmente, em algumas questões, porque quando eu dirijo para Caxias, eu penso, né? Eu acho que é o único momento que eu estou com o pensamento mais focado. Depois eu misturo tudo e falo um monte de bobagem. Mas vamos lá. Quando eu ia a Caxias, até o ano passado, quando a gente começou de novo, né, o presencial, de forma mais efetiva, haviam vários migrantes vendendo paninhos em vários locais de Caxias do Sul. E esse ano não tem mais, né? Daí eu tenho um convívio com as gurias do curso de serviço social, né? E aí eu as indaguei. Mas onde é que está esse pessoal, né? Porque, ao menos, assim, 5 paradas da Sinimbu, mais a BR-116, tinha mais 2 vendendo, né, de forma assim diária, paninhos e meias. A partir de maio era meia também. E aí elas deram lá a explicação a partir da política pública de Caxias do Sul, junto ao Centro de Acolhimento ao Migrante. E aí eu pensei, poxa, Nova Prata também tem vários migrantes, né? E por que não fazer essa reflexão a partir do migrante do século XXI no Rio Grande do Sul, não vou falar do Brasil, obviamente, com algumas características que são similares ao contexto de Nova Prata, né? E aí, aqui eu trago de novo meu querido Jorn Hissing, né? Quando ele afirma que o pensamento histórico, e sim, eu vou falar do lugar que eu ocupo como profissional, né? Historiadora. O pensamento histórico é sempre motivado por questões que dirigem para o passado. Olha que legal, né? Quando eu entrei na escola, a minha professora, que foi de várias aqui, de estudos sociais, ela nos fazia, porque era a época da ditadura civil-militar, nos fazia decorar o que era a história. Então, a história era a ciência do passado,
Muita gente deve ter aprendido isso, né? A história estuda o passado, né? Tanto que ainda paira na sociedade como um todo a ideia de que museu é lugar de coisa velha, que museu não está ligado com o tempo presente, né? E aí o Risse, por isso que eu gosto muito dele, né? Ele diz assim, ó, por questões que o dirigem para o passado. Então, se está dirigindo, dirige de agora para trás, está certo? Essas questões tocam sempre problemas que envolvem a vida presente, na sua dimensão temporal. No mais das vezes, são questões quanto à própria identidade histórica, e aqui a relação com o tema inicial, né, etnias de e em Nova Prata, que aspira à estabilidade e ao conteúdo normativo positivo. Esse positivo não é do positivismo, tá? E aí a minha pergunta é a seguinte. E aí eu vou pedir para vocês, com muito boa vontade, tentarem responder para vocês. Quem somos nós em Nova Prata? Não estou falando de profissão, mas podem pensar nisso também, tá? Quem somos nós? O que é Nova Prata? Quem são as pessoas de Nova Prata? Muitas vezes a gente levanta assim, o que eu vou fazer hoje, que roupa eu vou colocar, né? Com quem que eu vou encontrar, o que eu vou fazer na escola com os meus alunos, pai, vou encontrar os colegas, não vou encontrar os colegas. Quem somos nós? E aí eu me apropriei de uma fala de um sociólogo maravilhoso que infelizmente partiu com quase 100 anos de idade e que vários de vocês devem conhecer, que é o Zygmunt Bauman. Ele era polonês, né? O cara assim maravilhoso, e o Bauman, ele é para alguns o filósofo do apocalipse, né? A pessoa mais negativa frente à humanidade. Para outros, ele é um grande realista a partir da sua ciência. Eu fico mais com essa interpretação. E o último livro dele, publicado no Brasil, tá? Ele foi publicado na Europa em 2016, ele é publicado no Brasil em 2017, então já tem alguns aninhos também. Estranhos à Nossa Porta. Alguém já leu? Bauman é legal de ler porque é uma leitura fluida, a gente entende, né? Tem uns carinhas que as pessoas dizem, lê Ricourier. Não consigo até hoje entender o que ele quer dizer por memória, né? O Bauman, no Estranhos à Nossa Porta, ele faz uma análise sociológica das migrações, tá? E aí eu me apropriei desta frase. Crianças afogadas, muros apressadamente erguidos, cercas de arame farpado e campos de concentração superlotados. Ele não está se referindo à Segunda Guerra Mundial, mas ele está se referindo ao contexto do século XXI, né? A essas questões que norteiam a comunidade mundial e que fizeram com que, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos começasse a construir um muro, né, em pleno século XXI. E em 2021 também começa, 22, a guerra na Ucrânia, já nem mais sei, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, ele está falando desse processo, porque esses são processos motivadores para que estranhos que não pertencem ao nosso convívio diário, que não pertencem às nossas famílias, à nossa hereditariedade, batam as nossas portas. Ele faz uma crítica muito bonita sobre esse estranhamento do outro na sociedade, né? E quem de nós já não viu em Nova Prata mesmo, ou não soube em Nova Prata, falas, gestos, é muita coisa, falas, gestos racistas com os estranhos
que estão na cidade. Eu não estou me referindo apenas a senegaleses, haitianos, venezuelanos, né? Mas estranhos, inclusive do Brasil, que chegam e dizem: quem quer vir aqui roubar meu emprego, né? O que é isso? Não gostei, olha, vai morar perto da minha casa. Então, ele faz uma reflexão muito forte, né? Sobre essas questões, e eu começo, então, por aqui. E aí, eu parto de um historiador também, maravilhoso, que é o Chartier, uma entrevista que ele nos deu em 2021, nos deu a nós brasileiros, tá? Porque ela está no cielo desde 21, não a mim, quem me dera ter conversado com ele. A dominação simbólica supõe a incorporação e a naturalização das representações e classificações socialmente, aquele não devia estar aí, construídas. Quando a gente fala em etnia, quando a gente fala em raça, quando a gente fala em população pratense, que é o tema, a gente também vem carregado de representações. Representações simbólicas do tipo: tu é filho de quem? Não é assim? Aonde tu mora? Tu trabalha onde? Não é? Tu é de que família? Né? Quando eu casei, algumas pessoas conhecem o meu marido, ele é mais moreno que eu, graças a Deus, né? Não tem problema com o sol, por exemplo, tanto quanto eu. E aí muitas pessoas lá do convívio da minha mãe diziam assim: mas que negreto! Quando a Bibiana nasceu, ela nasceu bem moreninha, agora é quase mais clara que eu, né? E aí uma prima foi visitar, porque esse povo adora visitar a mãe que recém teve filho, né? Você tem que parar, espero que já tenha parado. E ela olhou para a Bibiana e disse assim: mas que negrita, bem preconceituosa. Daí eu disse assim: é filho do vizinho. E aí ela se tocou, né, que ela tinha feito aí uma coisa que não deveria ter feito. Então, assim, tu é filho de quem? Aonde tu mora? Qual é a tua família, né? Muitas vezes isso ocorre, esse tipo de pergunta, apenas para estabelecer uma relação mais próxima, sem intenção nenhuma. Mas tem às vezes que este questionamento ele vem supercarregado pela violência simbólica. Se não pertence à família tal, se não mora em tal bairro, se não convive com tais pessoas, não é gente boa. Não é assim? Vi várias pessoas fazendo, né, assim, com a cabeça. E isso permeia a nossa sociedade desde sempre, criando isso que o Bourdieu ele chama de violência simbólica, e que ela está atravessada no nosso cotidiano em coisas bem simples como essa. Qual é o teu sobrenome? De quem tu é filho, né? Eu vou me dar o direito aqui de rir um pouquinho, de contar uma coisa horrível comigo mesmo. Eu sempre achei feio isso na minha mãe, tá? Minha mãe, vários de vocês conhecem. Eu, com o professor Anthony, nós estamos fazendo o levantamento do patrimônio material do interior da cidade, e volta e meia eu me deparo com uma pessoa, até agora só uma comunidade, faltam 3, de todos que nós visitamos, só uma comunidade não teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou: mas de quem tu é filha? E o professor Anthony, que é meu colega, ele diz assim: eu não acredito, em todos os locais tem alguém que tem uma relação. Então, ela pode ser legal, né? A pessoa lá com 70, 80 anos está sendo entrevistada, ela diz: e o que tu é? Da Inês que é a minha mãe, né? Conheço, legal. Mas às vezes ela vem carregada, não tem sido o meu caso, de uma violência simbólica. Então, a violência simbólica, prestem bem atenção,
Quando ficar muito chato, me interrompam, por favor. É essa coerção que se institui por intermédio da adesão, que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante. Portanto, a dominação. Quando dispõe apenas para pensá-lo e para pensar a si mesmo, ou melhor, para pensar sua relação com ele, de instrumentos de conhecimento partilhados entre si, e que fazem surgir essa relação como natural, pelo fato de serem, na verdade, a forma incorporada da estrutura da relação de dominação. Então, sabe com quem tu está falando, sabe de quem eu sou filho, sou casado com fulano, trabalho em teu lugar. Isso já é tão naturalizado como é naturalizada a visão de que bom que os portugueses chegaram no Brasil. Se eles não tivessem chego no Brasil, nós seríamos ainda moradores da selva, da mata. Ou, para trazer ao tema principal desse encontro, a naturalização de que os imigrantes italianos transformaram esta terra na prosperidade. Ou naquilo que o José Clemente Pozenato, né, escreveu tão bem, de forma irônica, a terra da lacocanha. Fui clara? Quando a gente fala de etnias na nossa região, normalmente, qual é a lembrança? Dos imigrantes italianos. Verdade? Quantos de vocês e seus familiares não participarão dos encontros de família? Podem levantar a mão para não morrer de frio. Ninguém teve encontro de família? Olha, viu? Quase todo mundo. Quem não teve, não se preocupe que em breve deve ter, tá? Eu lembro dos encontros de família da minha mãe, Guadagnino, eu sempre uso o exemplo familiar, já falei para vocês, né? Que não é o Guadagnino lá de São Roque, né? Mas são parentes, obviamente. Os primeiros encontros tinha 1000 pessoas. O último que faz, eu não sei quanto tempo, bastante, né? Tinha menos de 300. Mas era legal assim, né? Eu não conhecia quase ninguém, eu ia para levá-la, para acompanhá-la, mas tinha 2 ou 3 brasões da família. E essa violência simbólica, ela que trabalha, né, com essa questão de uma criação do domínio sobre o outro. Quando tu coloca brasões nas famílias, alguns realmente devem ter tido uma coisa tão medieval, né? Mas tudo bem. Tu estás querendo colocar aquele grupo social como grupo social melhor do que o outro. Fechando esse parágrafo, como é comum, ainda na historiografia local, nos estudos locais, a permanência de um grupo étnico como dominante, não apenas numericamente, mas como dominante culturalmente. Tudo bem? Querem comentar? Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala em etnias, em grupos, em raça, a gente trabalha, então, com essas questões que são extremamente delicadas, tá? Extremamente sensíveis. E aqui, de novo, como no outro encontro, né, a análise que eu faço é a partir da perspectiva histórica do tempo presente. Considerei, no meu pensamento, né, que seria interessante tratar dessa questão raça-etnia. Embora a grande maioria aqui trabalhe com as séries iniciais, né, sempre é importante a gente pensar nessas terminologias e nesses conceitos, para não correr, né, muitos riscos, certo? Por isso a formação permanente, né, da nossa área profissional.
Raça, então eu pego assim um conceito bem básico para não entrar num conceito antropológico, filosófico, né? Porque aí ficaria mais chato do que já está. Raça normalmente está associado a características corporais, tá? A cor da pele, a estatura, a cor dos olhos, né? Quando a gente está falando de humanidade. Todos nós sabemos, biólogos, historiadores, sociólogos, que todos pertencemos à raça humana. E, portanto, não tem melhor e não tem pior. Não é o italiano melhor do que o alemão melhor do que o polonês pior do que o espanhol. Gente, tem que fazer coisas assim que não precisa mexer, né? Eu já bati umas 3 vezes. E a etnia, ela, além das questões físicas que podem estar associadas, ela também traz os traços culturais, como a nacionalidade, a filiação tribal, no caso dos povos originários, né, ou de populações vindas da África, a religiosidade, a língua, as tradições de um determinado grupo. Tá? Então, por isso, acredito que o tema veio nesse sentido, né? Etnias de e em Nova Prata, certo? Então, os grupos que compõem culturalmente a sociedade pratense. Isso, vocês viram que não teve assim muito diálogo, né? A gente só conversou por WhatsApp, mas deu certo, parece. Bom, aqui um dado muito legal. Bom, eu trago esses dados aqui, gente, eu não sei se está muito claro para vocês, mas esses são dados, tá, da Secretaria Institucional sobre as migrações no Rio Grande do Sul. Foi difícil encontrar isso, porque isso está meio que escondido na sociedade brasileira, né? Como se essas pessoas elas fossem invisíveis na nossa sociedade. Aí, como eu tratei o início com vocês, a partir do tempo presente, da formação étnica, a partir também dos estranhos que batem à nossa porta, vamos falar um pouquinho de quem são estes estranhos, né? Não consegui, por ausência de tempo meu, dados de Nova Prata, tá? Mas eu acredito que o CRAS, a Secretaria de Assistência Social, deva ter esses dados, cruzando com a Secretaria de Educação e tal, também seja possível apurar. Aliás, fica aí já uma dica para pesquisa histórica, né? Quem são os habitantes de Nova Prata no início do século XXI? Da onde vêm, para aqui vêm, quanto tempo permanecem, vão embora e tal. Isso é bem legal. Então, eu peguei aqui do Sistema de Registro Nacional Migratório, o que se referia ao Rio Grande do Sul. E isso, eu gosto muito de misturar dados estatísticos com contextos históricos, porque dá uma credibilidade maior. Na análise desse material, já tem gente indo embora, gente. Na análise, pode ir. Olha, não vou eu ficar segurando, né? Nem na academia a gente faz isso, quanto mais aqui. Mas eu sou bem assim. Quando os alunos chegam atrasados, dizem assim, muito, né? Bem-vindo para o próximo encontro. Né? Cada um tem suas razões. Já nesse registro, a gente encontra uma saliência assim, ó. Esses dados não correspondem à verdade verdadeira. São os dados que o sistema conseguiu apurar. Então, olha só. O número de imigrantes registrados no Rio Grande do Sul. O que mais tem no Rio Grande do Sul são uruguaios. Mais de 34 mil uruguaios. Várias razões, né? Até vizinho, bacana ali, é fácil de chegar também. E a população uruguaia é uma população bastante envelhecida, né? E poucas oportunidades. Venezuelanos, com um pouco mais de 11 mil.
Questões políticas, principalmente, trazem os venezuelanos para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Temos aí, desculpem, está no lado. Uruguai, haitianos, 16 mil, pouco mais de 16 mil. Os dados mais recentes sobre as migrações no Rio Grande do Sul apontam que tem saído muito do Rio Grande do Sul os haitianos. Tá? Inclusive, indo não só para São Paulo e Nordeste, mas para a região do Cone Sul. Tá? As razões, emprego, sobretudo. Aí, Venezuela, Argentina, senegaleses, colombianos, portugueses, italianos, alemães, chilenos, dos Estados Unidos, de Cuba e do Peru. De outros países, cerca de 10 mil. Acho que esse dado ele é bem importante para pensar a Nova Prata, né? E para pensar aqui a nossa região, em que contexto nós estamos vivendo, né? É um contexto de globalização. É um contexto de circulação permanente de povos no mundo inteiro, né? Então, acho que é bem interessante para pensar isso. Bom, aqui é um grupo de imigrantes de Caxias do Sul, do Centro de Atendimento ao Migrante, o CAM, que faz um trabalho bem bacana em Caxias do Sul, né? A gente tem vários deles estudando na universidade, fazendo curso rápido de língua portuguesa. Tá? E alguns também como professores, principalmente os haitianos, de francês. Tá? Então, um pouquinho aqui do Centro de Atendimento ao Migrante, que teve a fundação em 80, o que demonstra, por isso que eu trouxe, chega de falar de imigração lá do século XIX como se tivesse sido a única. Esse é meu apelo. Tá? Não foi a única, parece que só foi lá no 19 e depois virou todo mundo tutti bona gente, né? Todo mundo feliz. Não. Continua, esse é um processo histórico. Esse é o primeiro à parte que eu quero estabelecer com vocês. Pensar em migração, pensar em etnias, não é pensar apenas 100 anos atrás. É pensar hoje. Ok? Muitos de vocês devem ter sido ou são professores, filhos de migrantes, atualmente. E a gente fala muito lá do imigrante que veio para cá e teve que derrubar a mata para construir as suas casas. E os de hoje? Será que não é mais interessante partir, como o Rissen traz, né? Do hoje para trás? Bom, a migração de hoje é um processo mais nômade, tá? O migrante, ele sai por vários motivos, né? E eles vão se estabelecer, não precisa se estabelecer por décadas. É algo assim muito legal de pensar, uma relação com os princípios nômades, né, da sociedade humana. Quando terminava a alimentação em determinado local, eles se deslocavam para outro, né? Em pleno século XXI, a gente continua vivendo esse tipo de situação. A falta de liberdade, a perseguição, a morte, a guerra, a fome, a falta de alternativas, elas são históricas. Então, é o deslocamento de pessoas, né, de um local para outro, como a gente continua vendo isso acontecer. Ela pode ser voluntária ou involuntária. Voluntária, olha, não quero mais morar no Brasil, vou morar na Austrália, eu sou um migrante, eu não sou um australiano. Eu quero morar no Uruguai, aliás, adoraria, acho muito bonitinho aquele país, né? Citadela, né? Como dizia o Leonel Brizola, citadela da liberdade, nem tanto, mas tudo bem. E vou para o Uruguai, eu sou um migrante, ok?
Então, pensar a migração, a imigração e as etnias é também considerar esse tipo de situação. E ela é uma migração involuntária quando ela diz respeito, sobretudo, a questões políticas, guerra e perseguição ideológica. Tá? Bom, os fatores eles podem ser, e vocês pensem sempre isso com os olhos também aos nossos antepassados, tá? Podem ser fatores sociais e políticos, a perseguição étnica, religiosa, racial, política, a perseguição cultural pode levar as pessoas a abandonar os seus países. Assim como a guerra, a perseguição de governo, os conflitos armados, a violação dos direitos humanos, né? A falta de emprego, são situações que trazem as pessoas para cá, ou para outros países. Esse aqui também eu acho muito legal, né? A gente nunca esquecer, principalmente porque esse é um tema transversal, desde dos parâmetros curriculares nacionais até a base comum nacional, né? A questão dos problemas climáticos, da ecologia, da natureza. E esse é um problema que está se tornando cada vez maior. A gente sabe que existem lugares que estão desaparecendo, né? Literalmente. Ou afundando, ou por problemas de tsunami, furacões e coisas parecidas. Esses fatores geográficos também influenciam os processos migratórios, tá? Aqui é um dado acho que esse aqui eu retirei do Parlamento Europeu. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os trabalhadores migrantes, definidos como pessoas que migram com vista a serem empregadas, eram cerca de 170 milhões em todo o mundo em 2019. Tá? Hoje esse número deve estar por aí, porque o processo da pandemia impediu muito deslocamento, né? E também os países mais pobres se empobreceram ainda mais. Então, acho que não teve muitas mudanças. Bom, só para voltar aqui, né? Mais de 2/3 de todos os trabalhadores migrantes estavam concentrados em países com rendimentos elevados. Cada um de nós aqui tem conhecimento, no mínimo, de uma pessoa que migrou ou pretende migrar para os Estados Unidos, de forma legal ou ilegal. Não é? É um migrante. Ele não... Diferente de quem vai a turismo, né? De quem vai a trabalho, tá? A migração ambiental e climática, né? Que traz aí, no azulzinho, um novo migrante, né? Uma nova terminologia com a qual a gente necessita estar cada vez mais próximo. O migrante ambiental. Já falamos antes. E é do Parlamento Europeu. É difícil estimar quantos migrantes ambientais existem a nível mundial devido a fatores como crescimento populacional. Essa semana a gente ficou sabendo que a Índia agora tem mais população do que a China, né? Num território bem menor, né, gente? Com práticas culturais que agravam ainda mais a questão de saneamento, né? A pobreza, a governança, a segurança humana e o conflito, os quais têm um impacto neste tema. As estimativas de previsão variam de 25 milhões para 30, ali faltou 30 milhões de migrantes até 2050. Talvez alguém aqui já tenha um parente, filho, irmão, né? Muitos terão netos, sobrinhos, né, nessa condição de migrante, buscando alternativas, né? Claro que cada país acolhe de um jeito, de uma forma, né? E a gente sabe que isso está muito pautado pela questão étnica e cultural dessas populações. Aqui
perguntas, comentários? Quantos tem alunos migrantes? 5, ó, já vai 6, 7, né? 8. O pessoal acordou, é que estava assim o 9 lá atrás também. Ainda assim é pouco, né? Bem pouquinho. Bom, se não tem perguntas, poucos levantaram as mãos, né? Com certeza, essa aproximação com o aluno migrante, ela é muito rica de intercâmbios e de dificuldades, né? A minha sobrinha é enfermeira e ela trabalhou por muito tempo no Hospital Geral da Universidade, na área de obstetrícia, quando ela fez um dos estágios dela. E foi bem assim lá em 2016, por aí, 17. E aí ela dizia assim: Dinda, é muito engraçado quando as haitianas vão ter bebê. Porque elas gritam, gritam, gritam e rezam, 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 rezam. E a única palavra que eu entendo é Alá. E aí elas gritam, eu achava uma graça, né? Porque ela, na percepção de enfermeira, assim, para ajudá-las, elas gritavam Alá, e eu gritava Alá mais alto. E elas Alá, e eu Alá, 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 Alá. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é um estranhamento, né? É um estranhamento de linguagem, é um estranhamento de conduta, é um estranhamento de cultura, nos mais diversos âmbitos, né? Tanto que depois, com os estudos sobre as migrações, né, também foi feito um estudo único e exclusivo para atendimento não apenas das haitianas, mas das populações muçulmanas, né, em Caxias do Sul, que hoje tem uma comunidade bastante grande, né, bastante forte, porque são outras técnicas, né, eles vêm de uma outra religiosidade, com uma outra noção corporal, e nós temos a nossa, e estabelecer esse diálogo na sala de aula é um desafio, não é? Ou não? É tranquilo? Com certeza não é, né? Bom, Tuzi, Nova Prata. São João, Capoeiras, Prata, Nova Prata, né? São João Batista do Herval, Capoeiras, Prata, Nova Prata. Nova Prata, a gente tem que pensar nesse contexto das etnias, em que momento a gente vai falar. Até agora eu falei um pouquinho do tempo presente, tentei dar algumas pinceladas para vocês, das nossas realidades, né? Do preconceito, todo preconceito é filho da ignorância, toda ignorância é nada mais, nada menos do que o desconhecimento, né? A burrice é aquele que está errado e continua fazendo errado, né? Cabeçudo. Ignorante é aquele que ignora, que desconhece, né? Então, pensar Nova Prata depende de qual contexto. E para aquilo que eu acho que me chamaram, também é para falar desse contexto do século XIX, antes do século XIX, e dessas etnias primeiras aqui que chegaram, né? No encontro, no começo do mês, a gente teve uma oportunidade maravilhosa de ter um contato com um pouquinho da cultura caigangue, né? Através dos caigangues lá de Monte Caseiros, isso, Monte Caseiros, perto de Biraiaras e tal, né? Uma prática muito legal, e eu gostei muito, porque ela foi muito diferente do contato que eu tive com a aldeia de Farroupilha.
Na aldeia de Farroupilha, as coisas não são bonitas como eles mostraram aqui, né? Inclusive, a aldeia de Farroupilha está na lista lá dos que necessitam de alimento, dos que necessitam de roupa, né? Também isso é importante para não misturar, colocar todos os caigangues na mesma forma, todos os imigrantes na mesma forma, e todos os pratenses também no mesmo patamar, né? Na mesma forma. Antes do século XIX, até onde nós sabemos, quem estava povoando esta região eram as populações caigangues, né? Os índios coroados. Historicamente, aonde a gente encontra esse tipo de informação? Historicamente falando, né? Qual é o tipo de fonte? Os estudos historiográficos, dissertações, teses, que têm surgido várias, mas como fonte assim, dos municípios, é sempre importante o livro tombo da paróquia. E aqui a gente já tem um traço cultural da região muito forte, tá? O livro tombo ele não é disponibilizado para qualquer pessoa, tá? E nem deve ser, a não ser que o Papa Francisco tome uma medida diferenciada e não seja expulso do papado, né? Porque todos os cardeais, na sua maioria, todos não, mas na sua maioria são bem conservadores. O livro tombo é o diário das comunidades. Qual é o traço cultural que a gente tem aqui? A religiosidade. Qual é a religiosidade? A religiosidade católica. Quem eram os padres? Difícil, né? Não vou dar nome, estamos falando de grupos, né? Quem eram os padres? Com raríssimas exceções, no século XIX, os padres eram brancos. Isso já diz alguma coisa, tá? Outra questão fundamental, como é que se chegava a padre? Isso vem desde o Brasil colônia. Ou o cara, ou a pessoa realmente era muito devota, assim, né? Ou era muito pobre e via na entrada, nas ordens religiosas, a oportunidade de melhorar de vida, ok? Tornando-se seminarista. Aí ele saía, com certeza muitos de vocês devem ter parentes, né, que caminharam por isso, né? A reitoria da universidade está cheia deles no passado e no presente, né? Rapazes do interior. Atualmente na reitoria a gente tem vários vários pró-reitores aqui de Nova Araçá, de Paraí, ou seja, da antiga Grande Prata, né? E não tinha terra suficiente, né? Aqui já é um outro dado interessante, para todos aquele monte de filho que o imigrante tinha, e aí ele tinha que buscar alguma alternativa. E para muitos, não todos, a alternativa melhor era dizer que tinha uma vocação e convencer o padre de que tinha uma vocação. E aí ia para o seminário, fazia o primário, na época era primário, o ginasial, o ensino médio. Alguns chegavam até o ensino superior e depois da metade, normalmente, do curso de filosofia, descobriam que não tinham mais vocação. Mas aí, Tuzi, o caminho já está percorrido, não é? É uma forma de ascensão social. Então, na nossa região, quem eram os padres? Homens brancos, filhos de imigrantes. Tá certo? Nova Prata, em particular, teve uma dificuldade muito grande para ter, durante os primeiros anos do século XX, padre que ficasse aqui, tá? Tem uns rolos ali, umas fofocas bem interessantes que não cabe aqui, né? Vamos ler.
vão procurar, né? Eu coloco, inclusive, no livro, lá de 2004, e o Farina também conta, né? Isso é um namorico entre uma irmã freira, né, e um padre. Aí isso era contra a moral da sociedade da época, e aí as freiras foram embora, e aí Nova Prata teria sido amaldiçoado. Isso não interessa para os alunos de vocês. E aí ninguém conseguia ficar aqui em Nova Prata, né, dos padres. Mas por que o livro... Gostaram da fofoca, né? Adoraram a fofoca, né? Depois, para as freirinhas voltarem, gente, não foi fácil. Quem fez aí o mestrado em educação e trabalhou com instituições escolares talvez tenha lido isso, né? Olha, teve uma comissão para convencê-las a voltar para Nova Prata e se instalarem aqui com um colégio. Tamanho babado da época, né? Se hoje vocês ficaram felizes de saber da fofoca, imagina naquele momento, né? O que era. Voltando babado. Por que o livro Tombo é importante? Porque o padre estudou, fez primário, fez ginasial, fez ensino médio, foi para a faculdade, ele é letrado, ok? No mar de analfabetos, como diz o José Murilo de Carvalho, né? O Brasil, durante o período colonial e imperial, era uma ilha de alfabetizados num mar de analfabetos. E na nossa região não era diferente. Além da questão de ser alfabetizado, por ordem da própria Igreja Católica, era necessário fazer o registro, quase que diário, do que acontecia nas comunidades, tá? Então, o livro Tombo de Nova Prata é de 1924, tá? Por essas questões e outras mais. Mas foi no livro Tombo de Protásio Alves que eu tive as mais importantes informações sobre esse contexto anterior do século XIX, antes da chegada dos imigrantes europeus nesta região. Porque o livro Tombo de Protásio Alves, lá não teve babado nenhum, o padre, ao menos naquela época, né? O padre ele foi muito assim, narrativo. E aí ele expressa, né, que aqui na nossa região, e ele fala desde Lagoa Vermelha até Alfredo Chaves, havia em todos os lugares os índios caigangues. E aí, só que é uma narrativa de um padre, né? Está aí registrado como fonte, mas ele não traz muitos elementos sobre as práticas, né, desses povos originários. Mas está lá, comprovado, quem estava por aqui eram os caigangues. Problema sério, gurias e guris, muito sério. Quando a gente lê sobre os indígenas no Rio Grande do Sul, e em especial na nossa região, é comum, e aconteceu também aqui no livro Tombo de Nova Prata, a seguinte história. É comum. São narrativas feitas por padres brancos, filhos de imigrantes. Ponto. Que os indígenas roubaram uma moça da família tal, e aí eles entraram em conflito com os homens não indígenas, tendo que fugir para Cacique Doble. Tá? Isso é muito comum nas narrativas históricas. Ainda bem que a ciência histórica evolui, e hoje a gente, devido à questão dos estudos sobre mulheres e tal, a gente fica se perguntando assim, Tuzi, essas gurias não indígenas se deixavam sequestrar bastante. Porque o que tem, entenderam? O que tem de caso em todo... Bom, a aldeia dos Bugres, né, Caxias do Sul, cada quadra tinha uma não indígena que era sequestrada por indígena, por um bugre. Impressionante.
como eles eram, estão entendendo a minha ironia? Então, cuidado com essas narrativas, né? Quem já leu Érico Veríssimo, né, sabe que a Ana Terra, ela não é sequestrada, muito pelo contrário, né? Ela faz questão, né? E bem que ela fazia, porque ele era um índio bem garboso para a época. Então, são informações desse tipo. Qual é o alerta? Cai gangues. Qual é a visão oficial através dos documentos que a gente disponibiliza? Que eles eram cruéis, sequestradores, que eles invadiam as terras, que eles matavam o homem branco, que eles eram. Qual é a narrativa hoje que os Estados Unidos têm para quem fala árabe? Terrorista. Então, cuidado com aquilo que a Chimamanda chama de perigo da história única. Sempre desconfiem, sempre tentem ver de outra forma, tá certo? Perguntem, permitam aos alunos que façam questionamentos, tá? Bom, aí a gente tem um outro momento que é bem importante de se pensar, que são esses marcos históricos sobre marco, não é que assim, 1º de janeiro de 1824, começou a chegada dos alemães no Rio Grande do Sul. 1º de janeiro de 1800, eu sei que eu não preciso dizer isso, mas desculpe, só para lembrar que são marcos para melhorar nossa capacidade de interpretação. Quando eu falo do 19, nesse caso da imigração para Nova Prata, eu falo de um contexto. Eu falo do contexto do Império. Tudo bem? Urias, aula de história, assim, séculos e séculos rapidinho. Contexto do Império. Brasil teve rei, Brasil tem descendente de rei que ainda quer ser rei no Brasil. Tem, inclusive, político gaúcho que defende a monarquia, né? Eu estou orientando um TCC de um aluno maravilhoso, o guri é ótimo, escreve super bem, pesquisa. Ele pesquisou todos os discursos do Senado brasileiro da época da Guerra do Paraguai. O único problema dele é que ele é monarquista. Ele é ótimo, né? Eu acho que ser monarquista no século XXI, tudo bem, né? Cada um. Só para falar, né? Que ainda tem gente que defende. A monarquia, ela estabeleceu sérios problemas. Primeiro, o Brasil não se industrializou, não desenvolveu. O rei do Brasil era filho do rei de Portugal, que explorou a gente durante séculos e séculos. Não bastasse, ele abandona o Brasil, ele nomeia o filho com 5 anos para ser o seu sucessor. Guerras, Revolução Farroupilha aqui nesse período. E aí o filho dele, o Dom Pedro II, fica 49 anos, né? Depois falam aí do Maduro, do Fidel, né? Ele ficou 49 anos no poder. É um século de extensas, importantes transformações. E uma dessas transformações é, necessariamente, pensar o contexto da escravização de seres humanos. E a necessidade, olha, eu fico empolgada, a necessidade de trazer para o Brasil imigrantes europeus brancos. Na lei de imigração do século XIX está claro, é necessário branquear a raça. Sabiam disso? A lei da primeira Constituição do Brasil diz: é necessário branquear a raça. A gente tem aqui a lei racista, ok? Durante séculos,
o negro e o indígena não eram gente, não tinham alma, e aí até com o aval da instituição Igreja Católica, deveriam ser escravizados porque eles eram objetos, eles não eram gente. Ficava muito feio, prestem atenção e pensem na nossa cidade e na nossa região. Ficava muito feio o Brasil, aos olhos do mundo, ser um país de mestiços. A literatura, professores de letras do século XIX, é ótima para mostrar isso. A negra sempre é representada de que forma? Corpo sensual, lábios carnudos, peito farto. O que é isso? É um objeto sexual. Não é? Então, olha como as fontes elas são reveladoras da cultura e do pensar da época. Em 1824, né, que não é por acaso, é o ano da primeira Constituição do Brasil independente, é estabelecido o primeiro processo oficial de imigrantes europeus para o Brasil. Antes deles, a gente já tinha outros imigrantes, mas eram imigrantes asiáticos, que, segundo o Império Brasileiro, eram indolentes, os amarelos indolentes. Não gostavam do trabalho, dormiam depois do almoço, só comiam vegetais. Não deu certo. Ok? Aí é estipulado um acordo com o que é hoje a Alemanha. Por quê? Desculpem, vocês já sabem disso, mas é bom relembrar. Quem são os alemães que virão para o Brasil? Preferencialmente homens solteiros. Entenderam? Ok? Para procriar. Gente mais clarinha. Ok? Não deu certo. Aí o Império Brasileiro teve que abrir para o processo de imigração de famílias alemãs. Porque a Alemanha, processo de industrialização, sem teto, sem terra, sem trabalho, sem comida, sem moradia. Ok? Eles vêm para o Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, eles se estabelecem na região próxima a Porto Alegre, a região do Vale do Rio dos Sinos, né? E começam a atuar na agricultura, obviamente, né? O Brasil sempre precisa de braços para a agricultura, né? E depois eles começam também a intervir com a sua cultura, o manejo em couro. Razão de porque a região couro calçadista é a região próxima a Porto Alegre. E Nova Prata. Ai, difícil, né? Nova Prata. Há quem diga que os imigrantes alemães, eu acho que eu escrevi isso também lá em 2000 e pouco, meu Deus, os imigrantes alemães chegaram primeiro do que os italianos, tá? Há quem diga que não, imagina, os italianos é que vieram primeiro. Sentei porque assim, né? Não interessa quem veio antes, quem veio depois, tá? Mas o que interessa é que eles chegaram. Aqui em Nova Prata, na região de Nova Prata, quando eu fiz as entrevistas em 1998, 99, 2000, para a elaboração do livro que foi encomendado à época pela prefeitura, os relatos eram que haviam, numa única comunidade, a de Santo Isidoro e Santo Estanislau, mais de 80 famílias alemãs. Vários relatos. Agora, nesse trabalho do patrimônio imaterial do interior,
nós questionamos sobre a imigração alemã, ninguém sabe dessas famílias. Gente, cerca de, quanto que é? Eu sou professora de história. 23, 25 anos depois, a memória coletiva já desapareceu. Aí uma das questões foi assim, lembra se teve uma professora que atuou aqui? Não. Lembram, porque a gente está conversando com pessoas de cerca de 70 anos para cima. Qual era o nome da escola? O nome da escola é o nome da professora de origem alemã. Olha que grave. As pessoas que nós estamos entrevistando agora, quero chamar muito a atenção de vocês. Estudaram na escolinha cujo nome era da professora de origem alemã. Mas eles não sabiam que ela era alemã. A escola fechou no processo lá de nucleação e tal, né? Apontei para a colega, porque vocês já ouviram o trabalho dela. E aí, assim, se em 25 anos isso já desapareceu, imagina a geração que está indo para a escola agora. Nem sabe. E esse é um fator importantíssimo para a gente, né, recuperar, reaver, né? Uma das fontes que talvez vocês possam vir a pesquisar são os cemitérios das comunidades. À época, eu visitei todos os cemitérios, eu e a professora Marifone, com fotografias de todas as lápides, né? Agora eu retornei com o Anthony e alguns daqueles túmulos já foram retirados. Por quê? Porque as famílias não moram mais na comunidade e aí transladam, é isso que se diz, os restos mortais para o cemitério municipal. Estão entendendo onde eu quero chegar? Como falar de grupos étnicos da cidade se as pessoas desconhecem a cidade, desconhecem essas outras pessoas. Na época também eu conversei com o pastor da luterana, ele já saiu de Nova Prata e tal, né? E ele disponibilizou, que seria o livro tombo deles, para nós, um sério problema, né? Escrito em alemão. Agradecemos, né? E não dava para retirar de lá, obviamente, né? Agradecemos e pronto, né? Fomos embora. Mas é importante saber que lá, antes, nessas comunidades, em volta de 1870, 1860, 65, haviam 80 famílias alemãs. Todos eles, segundo os relatos daquela época, alfabetizados. E aqui uma consideração. Entre os imigrantes alemães, tem duas grandes necessidades. Primeiro, eles são protestantes, ok? Eles são luteranos. Aqui em Nova Prata, nós tivemos duas igrejinhas luteranas, tá? Uma mais na divisa lá com Vista Alegre, eu acho que é. E a outra que é aquela igrejinha centenária que foi feita uma manutenção há um tempo atrás, né? Não foi restauro. Restauro é outra coisa, foi feita aí uma manutenção. Cuidado com os termos, né? E eu fico muito chateada com isso. Ponto. Essas famílias, elas têm que se associar, ok? Elas têm que se unir. Não é por nada que a primeira cooperativa do Brasil surgiu em Nova Petrópolis, certo? Que agora até fechou uma unidade, né? Que é a atual PIA. Sabiam disso? Eles são estrangeiros, eles não são católicos, eles não falam português. É assim, né? Ninguém solta a mão de ninguém.
Eles se uniam. E aí, para afirmação da sua presença, para a sua sobrevivência, a primeira medida qual foi? A criação da igrejinha, certo? Assim, é simbólico, né? É a representação, é a materialidade. Nós temos uma fé, esta fé está aqui na nossa religião. Religião luterana é muito parecida com a católica, né? Vem lá do Lutero, da briga com o Papa, né? Com as teses da reforma. Não há o culto a santos, né? Mas tem muitas semelhanças. E a outra, segunda iniciativa, já que ninguém pode soltar a mão de ninguém em nome da sobrevivência, é a educação. E aí, a igreja, coitados dos meus alunos que já ouviram isso, né, Bruna? A igreja, ela acolhia a escola. Quando não era dia de culto, o alemão ou a alemã mais alfabetizada usava aquele espaço, de novo, coletivo, construído pela coletividade, para ensinar. Então, primeiro a religião, depois a educação. Trazendo para o tempo presente, quais são as regiões do Rio Grande do Sul que têm o mais alto índice de alfabetizado? A região de colonização alemã. Desde sempre. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Uma pena que em Nova Prata a gente tenha poucos ainda, né, que cultivem algumas das tradições, mas existem famílias. Hoje elas estão aqui na cidade, né? Tem pouca gente nessas duas comunidades que saibam ainda a manutenção de algum patrimônio imaterial alemão, tá? Mas é possível, sim, conversar com algumas pessoas, né? As festividades, os casamentos, que tinham algumas peculiaridades, um pouquinho diferente do casamento dos imigrantes italianos, né? Era todo mundo pobre, mas todo mundo se ajudava. Outro marco, pessoal, é 1850. 1850, por várias razões, mas eu vou pegar a primeira e fundamental, que é a Lei de Terras. É a primeira vez que tem uma lei no Brasil que trata da terra, tá? Até hoje a gente tem problema, nunca tivemos reforma agrária, né? Perseguição, morte, assassinato no campo é uma constante. 1850, a Lei de Terras disse o seguinte, só mais um pouquinho, se mexam, façam assim que desses acordos. Ela diz assim, a terra não pode mais ser doada e nem fruto de posse. A terra tem que ser comprada, ok? Problemas 1000. Brasilzão enorme, não tem alta taxa de escolaridade. Adivinha quem é que servia de testemunha para a compra de terra? O padre. Era ele que registrava. Talvez tenham histórias de famílias onde as pessoas vão buscar, justamente lá no livro tombo, é muito comum, que fulano de tal comprou a terra do ciclano, porque o padre atestou aquela compra. Ok? Bom, isso faz com que quem veio antes de 1824 ganhou a terra do governo imperial. Ganhou a terra, certo? Não era muita coisa, mas ganhou. Também só a terra, tá, gente? Não é sem instrumento de trabalho, sem casa, sem saneamento, sem nada. Obviamente, fazendo uma relação. Quem vem depois de 1850, compra. E aí, além dos imigrantes alemães, a Alemanha fica braba com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro mentiu, obviamente, dizendo o seguinte,
que os alemães teriam aqui conforto, prosperidade, sucesso, tudo isso. E eles chegaram com outra cultura, outra religião, como já foi dito, e não tiveram amparo governamental nenhum. A Alemanha cortou a vinda dos seus cidadãos para o Brasil. Crise aí, né, nas relações internacionais. É necessário encontrar um outro grupo aonde esteja, vou ser bem cruel, é importante buscar um outro país aonde esteja sobrando gente, aonde gente incomoda. Todos nós sabemos que as pessoas, quando têm fome, quando as pessoas passam necessidade, as pessoas se revoltam. Ou deveriam. No século XIX também era assim. E aí, quem estava vivendo essa situação era a Itália. Também passando pelo tardio processo de industrialização, também com conflitos localizados, de novo, sem teto, sem terra, sem trabalho, sem casa, sem perspectiva alguma. Nós não tivemos, entre os milhares de imigrantes italianos, mais de 100 famílias em todo o território nacional que veio com algum recurso financeiro. A imensa maioria veio miserável, com fome, buscando formas de sobrevivência. Ok? Então, deixa as famílias fazerem as festas com os brasões se eles ficam felizes. Mas vocês lá, né? Sabe que não foi muito bem assim. Eu vou de novo contar a história da família da minha mãe. Depois eu conto para ela que eu contei, tá? A família da minha mãe é Guadagnin, já falei. E aí lá busca, tem uma prima que também fez toda essa pesquisa da história da família, né? E aí eles chegaram até 1700 e alguma coisa, eu sou péssima para data. E qual foi a surpresa? Que é assim, uma surpresa que fica embaixo do tapete, né? Essa poeirinha deixa escondida. Que o primeiro lá que a prima conseguiu saber quem era, ele não era italiano. Ele era alemão. Miserável. Miserável, miserável, miserável. Assim, ó, muito miserável, tá? E aí, na época não era nem a Alemanha, né? Era o Império Austro-Húngaro, fazia toda aquela coisa enorme. E aí, tão pobre era o coitado, se eu não me engano o nome dele era Giovanni, virou Giovanni, mas não era Giovanni. Aí ele atravessa a fronteira, ele vai para a Itália, olha só que família nobre. Se tem os Guadagnin, além dos de São Roque, né? O teu eu não sei, tá, André? Mas esse é lá dos Guadagnin da minha mãe. Ele vai para a Alemanha e ele abre uma bodega. Tá? Bodega, não era nem secos e molha, bodega. E ele não vendia nada. E aí os italianos diziam assim, eu acho essa história fantástica, porque ela deve ser comum a várias pessoas. O alemão que guadanha nin. Aí, né, ele passou a assinar, né, José, sei lá, Pedro, Antônio, guadanha nin, para ser reconhecido. O alemão, desculpa quem não conhece o dialeto, o alemão que não ganha nada. Mas, viu que nobre? Mas a família tem lá 3, 4 brasões. O que acontece? Né? Eles são felizes assim. É aquela velha história, né? Cavalheiro do rei Arthur. Foi um dos 8 membros da Távola Redonda. Cara, se tivesse tudo isso, não teria vindo para o Brasil, né? Atravessar o mar naquelas condições, com pouca coisa, vendendo o pouco que tinha, devendo a passagem, depois tendo que pagar a terra, porque vem depois de 1850,
ou ele era pobre miserável, ou ele era aventureiro, ou ele era anarquista. Fugitivo da polícia, né? Então, era aquele que acreditava numa sociedade libertária, livre, sem lei, sem... né? O anarquista é muito legal. Eu gosto muito, trabalhei com os anarquistas no mestrado, sou apaixonada pela ideologia. Uma pena que na prática não funcionou. Mas, enfim, é desse povo que a gente está falando. Claro que vocês são professores. Vocês não vão chegar para o descendente da Eliana na escola e dizer assim: tu sabia que aqueles brasões da festa não representam nada? Aquilo ali é uma criação para te acreditar que tu é nobre? Não, né? Isso é para vocês saberem, para vocês desconstruírem a festa da uva. Né? Festa da uva sempre é um problema para nós historiadores. Sempre. Está sendo agora uma revista que pediram parecer, olha só, que eu fizesse lá um parecer sobre a importância das soberanas na festa da uva. Aí eu fui para a minha coordenadora e disse assim: vem cá, Cardoso, foi tu que deu o meu nome? Porque ninguém queria falar, e tu trabalha com mulheres, né, e tal. Então. Eu disse, que merda. Né? Aí tentei dizer não. A revista eu acho que é Afrodite. Deve ter, eu sei que em alguns consultórios até tem. Já está para sair. Eu disse, o que eu vou escrever sobre as soberanas da festa uva? Pensa. Eliana, né? Como alguém que estuda o movimento feminista, aí eu fui super democrática. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Eu escrevi mais ou menos assim, que as soberanas da festa da uva remetem à importância de um evento tão tradicional, uma coisa assim, mas que também possibilitam questionar qual é a postura da mulher do século XXI. Ponto. Não escrevi mais nada, né? Vai ser um parágrafo. O bom entendedor vai dizer assim, ó, querem manter? Mantenham. O problema é de vocês, né? Mas tem que questionar qual é a função da imagem, né, da soberana da festa da uva. Por que eu cheguei na festa da uva? Porque a festa da uva nasce lá na década de 30, 1930, como o símbolo maior para o Brasil da italianidade. Porque o seu Eberle está prosperando lá com a metalúrgica, né, que depois vai se tornar uma das maiores do Brasil, até falir, né, depois, né, infelizmente. E aí, qual é a ideia? A ideia, vamos pegar lá a violência simbólica de lá atrás, é de que todo imigrante italiano, ele é trabalhador, porque ele tem muita fé, e ele enriquece. Não é bem assim. E por muito tempo, a festa da uva manteve esse tipo de discurso. Por muito tempo, muitos dos nossos familiares mantiveram este discurso. Não é? O italiano é trabalhador. O italiano é melhor do que o alemão. O italiano deve casar com uma italiana. Primeiro vai ter que ir para a Itália, né? Porque as pessoas nem dizem qual é a tua descendência. Tu é italiano? Uma das coisas que falaram quando o Cherry veio para Nova Prata é assim, aquele negrito não é italiano, né? Ele é uma pequena ONU, né? Ele tem assim francês, espanhol, português, italiano, alemão, né? Bem diversificado, né? Várias coisas. Mas, assim, não é italiano. Devia casar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou criticando. Eu quero desconstruir com vocês a ideia perpetuada de que o imigrante italiano ele é mais valoroso do que os demais imigrantes ou que as demais etnias.
Isso é muito presente com a fala inicial do nosso encontro, quando a gente vê no outro um invasor que está batendo a nossa porta. Me parece que nós estamos tendo, nesse momento de pensar esses 100 anos do município de Nova Prata, a oportunidade de desconstruir muitas violências simbólicas construídas na nossa sociedade. Se a gente conseguisse pensar sobre isso, já ficaria realizada, ganharia o Prêmio Nobel do Pensamento. Criaria ele, né? Para ganhar. Então, esses imigrantes que vêm para cá, eles são o quê? Eles são, na sua maioria, sem teto, sem terra, sem trabalho, sem perspectiva nenhuma. E eles vêm com um contrato que tem que pagar a terra. E pagar a terra era solde, né, dinheirinho, ou executar trabalhos para o governo imperial. Muitos deles desempenharam o papel de abridores da estrada geral. Trabalharam na abertura do que é hoje parte da 470. Tá? A estrada geral saía lá de São João de Montenegro, hoje Montenegro, passava aqui, depois eu vou dizer aonde, embora alguns já saibam, muitos já saibam, e chegava à Lagoa Vermelha. Então, trabalhar na estrada era uma forma de pagar a terra. Outra forma de pagar a terra, que foi o caso do meu avô, desse descendente do alemão que ganhava nada, ser professor. Ele era professor e ele pagou a terra como professor, recebendo menos, ok? Outros criando animais e mandando animais para o barracão dos imigrantes em Veranópolis. Então, criava porquinho, criava galinha e levava para o barracão da imigração. Ok? Trabalharam, como trabalharam os alemães, como trabalharam os poloneses, coitadinhos esses, né? Que nem foram convidados, vieram demitidos para o Brasil, coitados, né? Essa é a grande verdade. E aí vamos falar dos poloneses. Ah, tá. E qual é a característica da religiosidade? Religião católica. Não tinha padre que parasse aqui. Era muito difícil. Enquanto distrito de Veranópolis ainda, dependia do padre que era lá de Veranópolis. O que esses padres faziam ao percorrer as colônias? Incentivavam os colonos imigrantes a construírem um capitel. Vocês devem ter visto isso com o Frei, né? Nas suas propriedades. A grande maioria veio da região de Pádua. Qual é o santo principal de Pádua? Santo Antônio, né? E aí tem horrores de capitéis ao Santo Antônio na nossa região. Fechou? Ok? Língua. Os vários dialetos da Itália. Os vários dialetos da Itália, né? Porque o italiano mais ao norte tem uma linguagem, assim como o brasileiro que vive ao norte, fala de uma forma, o pessoal do Nordeste de outra, que a gente acha eles cantadinhos e eles acham a gente cantadinho, né? Eles adoram dizer, ai, como é bonitinho, vocês falam cantando. E eu penso, vocês aqui cantam, eu não, né? Mas é muito legal isso, essa diversidade. Por que eu falei dos poloneses coitados? Tá? A colega aqui, ela reagiu. Alemães e italianos vieram a convite... Gente, acabou até a bateria, que dirá eu. Que horas são? 8h40, dá mais um pouquinho. Italianos e alemães vieram a convite do governo imperial brasileiro. Tá bom? Então, os primeiros ganham a terra porque eles vêm antes da lei de terras, os segundos têm que pagar pela terra. Os primeiros escolheram onde ficavam, os segundos era assim.
De novo, eu vou pegar as guadainhas, as gurias lá que são guadainhas vão me matar no final. Mas tudo bem. Giovanni Guadagnino, lá no Barracão em Veranópolis, ele se apresentava. Linha, sei lá, vou pegar a linha que eu moro, que eu acho que é a Oitaveta agora. Não foi lá que ele foi, tá? Ele foi lá para o São Belém. Linha 12ª. Antônio Dallagnol, linha 12ª. Pedro Zilli, linha 11ª. O que aconteceu? Nessa divisão das terras do governo imperial, você já deve ter visto esse mapa, né? Eles nem sabiam o tamanho que tinha, eles não conheciam a terra. Eles pegaram a nossa região, fizeram traçados verticais e horizontais, com o agrimensor lá deles, né? E as terras, a ideia é que teria a mesma metragem, tá? E aí, quando chega lá o Giovanni, que vai lá para a 12ª, a linha 12ª, ele não sabe onde é que é, ok? Mas ele é levado por um representante do Império até aquele local. E te vira, querido. Se é só pedra, o problema é teu. É essa aqui que está determinada para ti. Se só tem o rio que passa, a mesma coisa. Se não tem água, como lá no São Roque, onde eu estou morando, né, que a gente está com dificuldade de água, o problema é seu. Porque eles não tinham o conhecimento. Daí, essa narrativa do sacrifício, da dificuldade, ela é real. Eles foram encaminhados para aquela colônia. E te vira. São pobres, sem teto, sem terra, sem trabalho, sem perspectiva alguma. Ok? E aí, de novo, a colaboração entre as famílias, entre os grupos. Isso também ajuda a explicar de quem tu é filho. Ah, mas não conheço, então não vai namorar meu filho porque eu não conheço. Tem que ser da família que eu já conheço. Essas relações que se estabeleceram de colaboração, amizade, né, também se explicam dentro desse processo. A partir mais ou menos de 1884, alguns dizem que antes, chegam aqui os poloneses. Os poloneses, vou olhar para ela porque foi ela que reagiu. Os poloneses não foram convidados, né? Você já deve conhecer a Braspol, as produções historiográficas sobre a educação polonesa na nossa região, sobre os poloneses na nossa região. Os poloneses, eles vieram daquela forma involuntária, tá? Os alemães e os italianos vieram de forma voluntária. Eles vieram convidados e viram no Brasil, no Rio Grande do Sul, Nova Prata, Alfredo Chaves, a possibilidade de melhorar de vida. Os poloneses vêm por várias razões, várias. A principal, a disputa territorial. A Polônia é, até hoje, uma região disputada pelas suas riquezas minerais. E, neste contexto do final do 19, ela está sendo ocupada, invadida, tomada pela Rússia. E a Rússia, o Império do Czar, né, nessa época, é extremamente ditatorial e faz aquilo que é comum se fazer quando quer se destruir a identidade de alguém. Destruiu não só o território, mas destruiu a cultura e a identidade. O mais representativo é que a Rússia pegou os documentos dos poloneses e queimou. Assim como queimou seus materiais escolares, os seus livros, tudo isso, né? Quando tu queima um livro, quando tu queima uma identidade, uma certidão, tu queima parte da cultura, não só da pessoa, mas da sociedade. Por isso que não dá para entender as pessoas que queimam livros ou documentos, né? Morre lá o nono, vamos queimar tudo, vamos pôr tudo fora, faz uma fogueira de São João, né? Ai, meu Deus, né? Tá queimando a identidade deste grupo. Mas tudo bem, isso é um problema nosso dos historiadores que não sabemos ensinar melhor, né? Não vou dizer direito, ensinar melhor.
Os poloneses que conseguiram sair da Polônia, eles acabam migrando para várias partes do mundo no final do 19. Estou falando do 19, não estou falando lá de trás, tá? Final do 19. E muitos vêm para o Brasil. E muitos que vêm para o Brasil vêm para o Sul, principalmente, a grande maioria. E muitos para o Rio Grande do Sul. Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Alfredo Chaves, Nova Prata. Depois tem o processo posterior da migração, mais para o norte, né, do Rio Grande do Sul. Então, por isso, as terras melhorzinhas foram tomadas pelos alemães, que vieram antes de 1850 e que ganharam. As que foram destinadas aos italianos foram destinadas e eles pagaram. Os poloneses ficaram com o quê? Com a sobra. Com os peraus dos rios. Tem uma obra de um padre, inclusive, né, que é uma das primeiras obras sobre os poloneses no Rio Grande do Sul, lá nos anos 80, que se chama Os Peraus do Rio das Antas, que é onde sobrou para eles se colocar. Não é para ter pena, é para entender os processos migratórios, ok? E aí, eles vão ter inúmeras dificuldades. Não apenas de territorialidade, mas de linguagem. Tá? Eu não sei falar uma vírgula em polonês, não vou tentar, porque eu acho extremamente difícil. Quem fala tem que continuar e deve continuar cultivando isso, né? Assim como os dialetos alemães, como os dialetos italianos e outros tantos. Os poloneses precisam sobreviver, eles vieram para cá para isso. Mas tem, segundo a Abraspol, um tripé extremamente importante que fundamenta a cultura polonesa, que é educação, religião e família. Vou retomar. Os alemães construíram a igreja e a igreja alocou a escola. Na nossa região, os poloneses primeiro constituem a escola. E a escola vai abrigar a igreja. Lá no final dos anos 2000, quando eu entrevistei, várias pessoas falavam polonês, com filhos que aí conversavam conosco. E várias dessas pessoas diziam assim, eu só sei ler e escrever em polonês. Quando o governo mandou proibir, né, lá o Estado Novo, as línguas dos países do eixo, eu deixei de ir para a escola, porque eu quis preservar o polonês. E é muito rico, porque em Nova Prata, a etnia que mais preserva é a etnia polonesa. Né? Com as suas mais diferentes manifestações. Bom, mais um pouquinho só. Alemães, italianos, poloneses. Ainda aqui a gente tem Nova Prata como etnias, né? Do começo do 20. Os turco-libaneses, né? E a gente ainda comete esse erro, né, de chamar eles de turcos libaneses. O Império Otomano deixa de existir em 1923, né? E o Líbano se torna independente só em 1943, então é bem recente. Se chegar para eles e dizer assim, tu é turco-libanês, eles vão ficar bravos e com toda a razão. Ou eles são turcos da Turquia, ou eles são libaneses do Líbano. Ok? Nós aqui erramos por ignorância, como eu falei anteriormente. Esses aqui também vieram de forma, né, voluntária. A principal atividade, o comércio, obviamente, né? Comércio com mulas e com cavalos, pegavam as mercadorias em São João de Montenegro, Porto Alegre, passavam toda a Serra Gaúcha vendendo o quê? Fazenda.
muitos bisavós de vocês compraram fazendas do turco, ok? Tecido, fazenda não é terra, é tecido. Basta a gente ver as fotos das famílias, né? É uniforme familiar. Né? Porque se fazia roupa a cada vez que o turco passava para vender a fazenda. Vendiam joias para aqueles que tinham mais condições, né? E objetos assim do dia a dia, inclusive panelas. Com o sucesso dessas vendas, que eram muito esporádicas, começaram os seus estabelecimentos comerciais. E o primeiro estabelecimento comercial ainda guarda, pessoal, o seu prédio, tá? Que é a imobiliária São João? São João. A imobiliária São João, tá? Ela era da família do seu Najib, Estela Elias, né? Que não tinha esse nome. Esqueci de trazer para vocês o sobrenome da família. Mas por preconceito, eles assumem o nome Estela, que é estrela. Elias é um dos profetas da religião que eles professavam, ok? E isso é muito rico, né? Porque a gente já tem desde o começo do 20 aqui uma diversidade, ok? Depois eles vão enriquecendo, eles eram 2 irmãos, né? Um vai se estabelecer mais em Porto Alegre, depois ele volta para Nova Prata, e aí eles constroem lá nos anos, sei lá, 40, 50, sou péssima em datas, onde hoje tem a Rádio Prata, tá? Que está escrito em cima lá, Casa Elias, tá? Então são poucas famílias, é o mesmo núcleo familiar, eles têm parentes em Vista Alegre, que é hoje Vista Alegre, né? E em Alfredo Chaves e em Porto Alegre. Mas ganharam-se essa notoriedade, é isso que a gente diz, em função da atividade comercial. Os alemães também se tornam muito conhecidos pela atividade comercial e agrícola, tá? Uma das primeiras casas comerciais é a Casa Schneider. Depois vem o Lenze. Outra casa comercial, Plet, tá? Todas aí no entorno da Praça de Nova Prata. Porque Nova Prata surge muito em função, já falei para vocês no outro encontro, da atividade comercial, por ser o último degrau da serra, né? A localização entre a serra e o campo. Então, a atividade comercial de imigrantes que estão lá naquela comissão que eu mostrei para vocês as fotos, que o quadro está lá no museu, imigrantes alemães, imigrantes italianos, comerciantes, depois os turcos sírio-libaneses. A pergunta que não quer calar é, e os negros? Aonde estão os negros de Nova Prata? Quem são os negros de Nova Prata? Ninguém pesquisou ainda sobre isso, ao menos que eu saiba. Foi feita uma pesquisa há um tempinho atrás, mas não teve assim muita... A produção não traz muito essa informação histórica. Quem são os negros de Nova Prata? Essa informação ainda cala, né? Lá no processo inicial da compra de terras pelo Silvério e pela Placidina, inclusive pessoas que habitam o que é hoje lá a região, alguns afirmam que haviam alguns negros que trabalhavam para eles, mas não na condição de escravizados, tá? Mas são pessoas que dizem que a documentação a gente não tem, tá? O que a gente tem é assim, sabidamente, né, que ao longo da constituição da cidade, principalmente a partir dos anos 40, a população negra, que era pequena na nossa cidade, ela vai, a exemplo do que acontece no Brasil,
viver à margem da sociedade, tá? Marginalizada da sociedade, né? Até os anos 60, a gente tem potreiros na cidade, daqueles antigos comerciantes, e até os anos 50 a gente tem portões que estabeleciam a área urbana. Para cima, por exemplo, do Reinaldo Cherubini, tinha um portão ali, para lá para cima era potreiro. Então, aquilo ali já era região rural, à margem do centro da cidade. Aonde a gente percebe, tomara, por favor, alguém tem que estudar isso, né? Que vão morar os negros em Nova Prata. Eles vão morar no que é hoje a Santa Cruz, tá? E eles eram chamados de Rafa, o Rafedo de Nova Prata. Quem tem a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai lembrar disso, né? Sobre a história da Rafa, eu entrevistei algumas pessoas, né? E a que mais apareceu na época foi que as crianças brincavam na rua, jogavam futebol, olha só, e às vezes brigavam. Como eles eram negros, os não negros diziam assim, tem que passar a Rafa neles, um pau neles. Olha o preconceito, sentiram? Sentiram? Pesado, né? Como se os filhos dos não negros não brigassem na rua. Não, tudo interessante, né? Só eu com a minha irmã lá que a gente se pegava de se morder, né? Saudades. Essa é uma versão, tá? O que a gente vai ter? Por muito tempo, essa população pobre e negra, ela vai estar alocada ali no que é hoje a Santa Cruz, tá? Mais ou menos em torno do que é hoje a igreja e em direção a Santa Cruz 2. Tanto que ali a gente tem o primeiro movimento, assim, mais, como é que eu vou dizer, de assistencialismo, não vou falar de assistência social, assistencialismo que surge, que é com a irmã Lígia, que leva à construção da igreja, tá? Depois só piora. O que é que acontece nos anos 80, com o crescimento urbano da cidade naquela direção, essa população negra, a exemplo do que acontece no Brasil, por isso os contextos são bem importantes, ela vai ser retirada daí. Especulação imobiliária, ok? Morei lá até pouco tempo, né? Especulação imobiliária. Essa população negra, porque o negro no Brasil, ele era visto, que bom se fosse só era, né? Culturalmente, ele era visto como escravizado, sujo, sem cultura, sem religião, né? E quando começam os processos de higienização, lá no Rio de Janeiro, para também especulação imobiliária, o que é que eles fazem? Retiram a população negra, alegando que os negros causavam doenças. Isso é horrível na história, tá? E Nova Prata não teve, até onde eu sei, a alegação de que causavam doenças. Mas a partir dos anos 80, a especulação imobiliária e a expansão dessa área vai retirar essa população negra e pobre e vai levar lá para a Ramada. Ramada. Ramada é onde hoje está o bairro São João Bosco. Ramada, capoeira, vegetação baixa, não tinha estrutura nenhuma, não tinha rua, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então, existem várias possibilidades para pensar essa questão, né, do negro em Nova Prata, né? E a condição que ele está. E aí, também nós temos a participação... faltaria um monte de coisa. Vocês só vão lendo, tá? A branquitude é uma violência simbólica, inclusive na nossa cidade, que eu trago como possibilidade de refletir e desconstruir a partir
né? Ai, tudo é lindo, maravilhoso. Isso aí quem dizia era Gilberto Freire, né? Depois não dá mais. Os espanhóis. Os espanhóis, assim como os portugueses do século XX, começo do século XX, vêm para Nova Prata de forma individual, tá? Também atividade comercial. O grande exemplo para nós sempre foi o seu Paradinha, né? E com atividade comercial, bar, armazém, o café. Quem é mais novo nem conheceu, mas é uma figuraça. E os espanhóis com o artesanato em basalto. São, até onde eu consegui pesquisar naquela época, foram espanhóis que trouxeram para Nova Prata a arte de cortar a pedra e a utilização da pedra para calçadas e calçamentos. E o seu troitinho também, tá? Mas até onde nós conseguimos apurar, quem trouxe a arte de extração do basalto e utilização do basalto teriam sido alguns espanhóis aí voluntários, tá certo? E aí, quem somos nós, né? Nós somos pessoas que devemos aprender a conviver e não a tolerar. Esse é meu final, tá? Italiano, polonês, alemão, turco, espanhol, português, sírio, indígena, descendente africano, não importa. Nós somos a raça branca. O que diferencia são os hábitos culturais, os etos de cada grupo que devem ser respeitados. Acho que a gente tem, vou falar de novo, na minha percepção, uma grande oportunidade de repensar a Constituição de Nova Prata, né? Atualizando ela para os contextos que a gente convive também. Não esquecendo jamais o passado, mas do presente para o passado. Só mais uma coisa que eu quero antecipar para vocês, eu vou embora, eu já prometo. Até porque tem uma banca, que eu me preparei para a banca hoje às 8 horas e a banca é amanhã. Então, a cabeça não anda muito bem, né? Tem que dormir cedo. O pessoal, um desabafo. O que é que vai acontecer com o interior de Nova Prata? Gurias e guris. Nessas andanças que a gente está fazendo do patrimônio imaterial, descobrimos que tem comunidades que não tem mais criança. Não tem mais criança. Tem uma comunidade que a pessoa mais jovem tem 16 anos. Então, a gente está perdendo, como educadores, a oportunidade de conhecer, de manter, não com um aspecto saudosista, né? Mas como algo culturalmente necessário de ser ao menos conhecido da cidade, né? Então, se as pessoas lá, 30 anos depois, não sabiam que era uma comunidade alemã, e muitos de vocês talvez não tenham sabido disso também, né? É preocupante. Mas o principal é respeito. Respeito, tá bom? Não vão dizer que os italianos eram tudo pobre, que os alemães estavam fugindo da miséria, que os poloneses eram os coitados que estavam sendo perseguidos, né? Mas também não vão dizer, eles eram os melhores, os mais lindos, os mais inteligentes, os mais sabidos. Ainda bem que eles vieram. Refletir, pensar, tá bom? Perguntas? Acho que nem mais tempo tem. Alguém quer fazer um comentário? Bom, pessoal, muitas reflexões, muitas coisas para a gente pensar em relação à nossa Nova Prata, a Nova Prata que a gente viveu, né? E a Nova Prata que queremos viver. Lembro as lembranças de quando eu cheguei em Nova Prata, de que família eu era, com quem eu ia casar. Aquela menina que chegou aqui, passou por algumas coisas, após foi muito bem acolhida. Hoje eu amo Nova Prata. Então, são coisas que a gente lembra agora na fala da Eliana, né? E
a gente vai vendo. Mas que bom que nós podemos mudar o futuro. E com a educação mais ainda. Então, quero deixar aqui o nosso abraço. E com certeza, tá? Agora eu vou te puxar a orelha. Fico feliz com a tua presença. E com certeza, todos os que estão aqui também. É muito bem-vinda, por isso que estão todos aqui aguardando o final. Isso, mas... Então, assim, convido a Dúlcima, tá? Para te deixar uma lembrancinha. Nada melhor do que uma flor, né? Que ela representa a vida com sua beleza e com tudo que tem. Muito obrigada. Se um dia quiserem me dar presente, é flor e chocolate. Ninguém me presenteie com maçã. Com pera. Nada disso, né? Obrigado, gente, pela paciência. Espero ter contribuído. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Entre em contato com as gurias. Tem material, acho que dá para conversar, tá? Beijos.